gerenciamento por categorias. O que é, para que serve, quais são as principais categorias da farmácia. Nesse vídeo a gente responde a essas perguntas e a muitas outras. Então fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Farma Contábil. Eu sou Viviane e este é o Descomplica Farma. A gente está aqui para descomplicar o dia a dia da sua farmácia. Para não perder nada, basta se inscrever e ativar as notificações. Se você preferir, esse conteúdo está disponível em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. E quero aproveitar também te convidar para conhecer o blog da Farma Contábil. Eu já coloquei o link aqui na descrição. No blog você encontra muitos conteúdos que vão ajudar você a fazer a melhor gestão da sua farmácia. Desde que eu iniciei a minha carreira no mercado farmacêutico, eu me deparo de vez em quando com o tema gerenciamento por categorias. Inclusive já fiz várias matérias, entrevistei muitas pessoas sobre esse tema. Mas eu percebo que para o gestor da farmácia ainda é um desafio muito grande colocar em prática os conceitos do gerenciamento por categorias. Enfim, esse tema é inesgotável e é por isso que eu quero descomplicar esse assunto com o Renato Diniz, CEO da Único Contato, que está aqui comigo. Renato, muito obrigada pela sua presença. Agora eu estou acostumada a te apresentar como diretor comercial da Busatos e eu estou te apresentando como CEO da Único Contato. Que história é essa? Pois é, a vida é essa, né, Vivi? Depois de 18 anos aí à frente aí da diretoria comercial do Grupo Busatos, né? Tenho muita gratidão, continuo parceiro, né? São pessoas que a gente continua trabalhando juntos, né? E eu parti para a carreira aí com a Único Contato, que é uma empresa que a gente já tem há 3 anos e está crescendo, já estamos em 23 estados, né? Já estamos aí com 300 clientes na nossa base e precisava de uma atenção um pouco mais de perto para fazer crescer, então estamos aí para ajudar todo o processo e ajudar o mercado farma, né? Que foi até uma fala que eu falo sempre isso aqui, que toda a minha carreira na Busatos foi assim, entende o mercado, entende a loja, faz ela prosperar, faz ela aumentar o faturamento. E isso a gente continua fazendo aqui com layout estratégico, com gestão de categoria, com a gestão de atendimento, porque o hábito do consumidor via WhatsApp, né, cresceu demais, então ajudar as farmácias a venderem mais, atenderem melhor e vender mais pelo WhatsApp. Isso aí que a gente está crescendo dia a dia. E continuo com as minhas consultorias aí no segmento farma. É por isso que você está aqui no canal hoje. A gente aqui deseja muito sucesso para você na sua nova fase. Mas antes de começar a entrevista com o Renato, eu te peço para deixar o seu like, senão você acaba esquecendo. E dessa forma a gente sabe se você gostou do vídeo, se você curtiu esse conteúdo. E também compartilhe com os seus amigos, nos seus grupos de negócio aqui no WhatsApp. É super simples, tá bom? Renato, vamos começar definindo o que é gerenciamento por categorias. Essa definição ela tem que caminhar, Vivi, aonde que a gente vai pensar. Porque quando eu falo no segmento farma, muita gente entende que gerenciamento de GC, né, chama de GC, né, gerenciamento de categoria, é só aquela área do MIP, é só a área lá que está separada de dor e febre, estômago, fígado, intestino, só aquela área. E, na verdade, quando a gente gerencia a categoria, a gente olha a farmácia como um todo. E é uma parceria da indústria com o varejo para colocar a categoria de melhor forma para atender o shopper, voltada para o shopper. Então, é uma colocação da categoria de forma estratégica mesmo. Categoria de produtos, você está De dizendo? produtos. A gente fala de produtos aqui. Produtos e que tenha sinergia e link com quem vai adquirir esse produto. Que no mercado farma a gente chama essa pessoa de shopper, que não é de fato quem consome, talvez. É de quem decide a compra. Então, eu tenho que colocar a categoria de forma estratégica, direcionada para o shopper. Você está dizendo, então, posicionar os produtos de maneira estratégica no ponto de venda, nas gôndolas, nos balcões, no caixa, é isso? A gente tem que tomar um cuidado de não entender que é um gerenciamento de espaço, é um gerenciamento de categoria. Então, a gente vai falar de alguns exemplos que, às vezes, a farmácia tem 8 tipos de fraldas diferentes. Então, quando eu gerencio a categoria, eu falo assim, cara, será que precisa realmente de 8 tipos? O seu shopper tem essa necessidade? Qual que é a compra dela, né? Vamos continuar que dá mais margem, que dá mais giro e vamos eliminar um pouco a categoria, que aí você vai gerar espaço para ter mais mix. Então, eu estou gerenciando uma categoria para que eu torne essa farmácia de fato profissional na colocação de produtos.
Para mim não Então, confundir aquele espaço da loja com um espaço de estoque, ou o espaço de colocar todos os tipos de produtos. e a gente também não pode confundir gerenciamento por categorias com layoutização, são coisas diferentes. Coisas diferentes. É muito engraçado que esse é o tema, a gente fala-se dele no segmento farma há algum tempo, mas é um tema relativamente novo, né? Que foi criado na década de 90 nos Estados Unidos, quando teve a queda de venda nos supermercados. Os mercados deixaram de crescer aí por 3 anos seguidos, contrataram uma consultoria e falou, mas para que você tem 5 tipos de farofa temperada? E aquilo fez reduzindo, reduzindo, aumentou o espaço da conta, aumentou o mix, isso fez com que aumentasse as vendas e o setor alimentar voltou a crescer. Então, isso começou aí o gerenciamento de categoria. Por isso que a gente está há 20 anos de delay do segmento alimentar. Então, quando a gente traz isso para o segmento farma, a gente ainda, de forma profissional, tem muito a crescer. Porque a gente hoje é muito pequenininho no segmento farma na gestão da categoria como um todo, né? Com que categoria que eu tenho que ter, qual que é a categoria, quais são os passos para mim implantar um gerenciamento de categoria, mas já é um avanço muito grande. Você antecipou até uma pergunta que eu ia te fazer mais lá na frente sobre os supermercados. Então, os supermercados são um grande case de gerenciamento por categorias. Esse tema nasceu lá. Então, hoje é muito profissional. É muito comum hoje você ir no supermercado de bairro e lá você encontrar as categorias de forma profissional colocadas, né? Porque eu tenho um produto que ele é um produto capitão ali, que é o produto chamador, né? E eu tenho o concorrente dele. Então, às vezes você vê no mercado hoje, ele não tem muita variedade do mesmo tipo de produto. Eu tenho um produto de preço A e talvez um produto de B, C, né? Eu não tenho 5 tipos, 8 tipos, 12 tipos, então eu vou gerenciando assim. E isso influencia no layout, que foi o que você perguntou. Que o layout ele tem que ser montado estrategicamente para que eu possa ter uma excelente estratégia de colocação de produtos, essa colocação de produtos de forma gerenciada, gerenciando as categorias. Vamos falar dos tipos de categorias, então. Vamos tentar abrir um pouquinho mais para quem está assistindo a gente entender os pormenores disso. Eu dei uma pesquisada no assunto e eu acho que existem algumas categorias já determinadas. Sim. E essas categorias têm um nome que se coloca, tem 4 tipos, vamos colocar assim, de forma que a gente possa caminhar e entender o porquê e como que a gente gerencia isso, né? Você tem uma categoria chamada destino. Então, por exemplo, quando eu penso em arroz, minha categoria de destino vai no supermercado. Quando eu penso em medicamento, minha categoria de minha cabeça, meu destino é a drogaria, a farmácia. Então, quando eu penso que o gerenciamento de categoria e o tipo dela é 100% pensado em quem vai adquirir, então é o destino dela. Quando ela pensa a primeira coisa assim, fala, cara, eu vou comprar isso, onde é que eu vou? Né? Eu pego o Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado diferente do país, que o Rio de Janeiro tem uma cultura ao corpo muito grande, e o HPC Higiene, Perfumaria e Cosmético no Rio, por hábito, é comprado nas drogarias e farmácias. Na grande maioria do país, eu lembro de supermercados para comprar esse tipo de produto. Então, ela acaba virando uma categoria que eu penso assim, a minha primeira opção, eu vou na farmácia, eu vou na drogaria. Então, categoria destino é aquela que eu penso e eu falo assim, aonde eu vou? Então, medicamento não tem erro, eu vou na drogaria. É um destino que eu tenho ali. Esse é um ponto. E quando eu tenho categoria de destino, eu tenho que saber aonde colocá-las no layout. Por isso que o layout e a categoria, a gestão de categorias estão muito linkados de forma inteligente para ser feita, né? A indústria investe milhões hoje em entendimento de hábito de consumo do consumidor, o hábito de consumo, né? E com esse hábito de consumo eu crio embalagens, eu crio cor, colocação, o planograma, como que eu vou colocar naquilo, e ela faz a parceria com o varejo, orientando o varejo a colocar aquela categoria, aquele produto daquela maneira. Então, eu faço o gerenciamento de espaço junto com a categoria ao mesmo tempo. Além da categoria destino, tem outras categorias? Você tem categoria chamada categoria rotina, que é aquilo que você usa no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu pensei em medicamento, fui lá buscar um medicamento, mas aí eu tenho coisas da minha rotina, né? Eu uso shampoo, eu uso protetor solar, eu uso esmalte, o cremes, várias coisas ali. Então, é coisas que estão no meu dia a dia, na minha rotina. Então,
essa categoria ela é colocada de forma estratégica no layout, mas é a categoria de rotina, é onde eu vou estar atuando ali junto na minha loja, que eu falo assim, nem sempre eu sou lembrado por esse produto, mas como ele veio de buscar o destino dele, que é o produto destino, que é o medicamento, eu aproveito e entrego para ele a categoria de rotina. Legal Então, pensar assim, né? falamos ó, da categoria destino, da categoria rotina, tem mais alguma? Tem a categoria sazonal. Então, Hum. tem produtos que é certas épocas do ano que eles vão vender. Então, eu uso a sazonalidade para vendê-los. Um exemplo, o varejo inteiro tem isso, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. É verão, protetor solar, o que eu posso vender no verão? É inverno, é época de gripe, os antigripais. Então, essas categorias são as categorias sazonais que eu tenho ali. E isso eu vou colocando de forma. É muito comum você chegar, por exemplo, numa farmácia época do verão, eu não ver naquelas pontas de gôndola medicamentos, eu vejo os produtos sazonais ali. Então, às vezes eu tenho antigripais, às vezes eu tenho protetor solar, às vezes eu tenho cestas de presente para o Dia das Mães. Isso é a forma que o empresário, o farmacêutico tem de aproveitar a sazonalidade para angariar e aumentar o seu ticket médio. Mas eu estou pensando aqui, como que, uma dúvida mesmo, como que o gestor, ou comprador, ou enfim, quem cuida disso, como ele define quais produtos ele vai comprar para cada categoria? Por exemplo, a categoria destino, como ele seleciona esse mix? Categoria rotina, como ele escolhe os produtos? Existe alguma dica, alguma orientação que você possa dar para isso? Existe sim. Ainda mais nós que estamos aí no Brasil de 10 Brasis, né? Você tem hábitos do seu consumidor, do seu meio, né? Aonde a sua farmácia está inserida. Então, hoje, o mercado farma ele é muito profissional no que tange a dados. E uma das dificuldades de gerenciar a categoria é dados, né? O mercado tem um nome técnico que chama sell-in e sell-out para isso, que é o quê? É o que eu coloco de produto numa drogaria e o que sai dessa drogaria. Então, na verdade, você tem meios de pesquisa para isso, você tem o iKiwi, tem outros que falam assim, nessa região se vende muito desse item, e ali eu vou gerenciando isso, então você tem ferramentas que você pode trabalhar para que você coloque o produto de forma certa. Então, a gente dá o nome para isso de clusterização. Eu preciso clusterizar minha loja e meu cliente. Aonde eu estou ali, é um produto que eu vendo produto AA, é um produto que eu vendo produto C. O que eu mais vendo nessa loja? E assim eu vou colocando os produtos que mais vendem naquela região. Né? Isso doeu muito e dói até hoje por farmacista e por farmacêutico definir quais o produto eu tenho que ter, porque é muito comum a gente pegar uma loja de farmácia independente, que são as farmácias que tem, o farmácia tem uma, duas, três lojas, e ele coloca os produtos que ele gosta, o que ele acha que vende. Então ele trabalha com achismo dentro do mercado profissional. E isso as grandes redes trabalham com ferramentas e é muito comum uma droga raia abrir numa esquina e faturar R$ 1 milhão no primeiro mês, porque acertou o produto que vai colocar ali. Nem tem, às vezes, muitos produtos. Às vezes ela tem os produtos certos para aquele local. Então você vê as grandes redes fazendo isso e as pequenas e médias redes têm condição de fazer isso com a ajuda de um profissional, de ajudar o que eu posso colocar nessa loja para, de fato, eu ter o produto certo para o cliente certo. Porque o varejo ganha dinheiro como? Colocou o produto na prateleira, tirou, passou no caixa. Colocou, tirou, passou no caixa. Se eu só colocar na prateleira e ele ficar lá, eu estou travando um espaço que poderia estar me dando lucro. Por isso que, às vezes, a gente tem que pensar em reduzir frente de categoria. Isso é muito comum, Vivi, você chegar numa loja e ter lá, assim, por exemplo, desodorante V8. O cara tem 10 frentes, porque ele comprou volume para ter preço, não tem lugar para colocar, coloca na prateleira. E ele não pensa que ali está tirando espaço de outro produto para vender também. Então, por isso, a gente precisa gerenciar a categoria para saber, inclusive, a que ponto de estoque eu preciso ter desse produto. Não faz sentido, mas é muito detalhe, né? Como que ele vai conseguir ter acesso a todas essas informações? Porque eu estou imaginando aqui então, Renato, que cada categoria tem uma posição dentro da farmácia, né? Tem ali um local dentro da farmácia. Como ele define esse local? É uma primeira pergunta. E como ele define quais marcas ou quais produtos ele vai colocar naquela categoria? Olha que legal, que pergunta interessante, porque se fosse uma receita de bolo, estava todo mundo fazendo assim.
Como a gente tem hábitos no Brasil diferentes, às vezes a categoria rotina de uma cidade não é rotina em outra cidade, o mesmo produto. Então, o layout e a gestão estratégica de categoria, ela muda de acordo com o shopper. O shopper é o centro de atenção, ele está no meio da roda. Eu tenho que pensar nele o tempo todo. Como o meu cliente compra e que tipo de cliente que compra, como é que ele compra. Então, isso a gente tem ferramenta para fazer essa análise, né? Então, você tem, as farmácias grandes já têm, as grandes redes já têm isso também. Farmácias associadas, o associativismo tem, mas eu vejo muito, quando a pessoa fala isso, ela é associada a uma farmácia associativista, vamos dizer assim, que tem a ferramenta, que consegue ajudar ela, mas não usa. Não usa, nem sabe que tem, às vezes. Então, essa ferramenta existe no mercado. E as independentes, você tem os profissionais, que, por exemplo, que é o meu caso, eu tenho acesso, a gente consegue ajudar essas farmácias a entenderem qual o mix ideal e como gerenciar essa categoria para aquela região que ele está. Essa dificuldade é muito grande para quem tem rede, por exemplo. Às vezes o cara tem 4, 5, 10 lojas. O mix é diferente de loja a loja. A posição é diferente de loja a loja, pelo hábito de consumo daquela região. Então, assim, a gente pode dizer que o gerenciamento por categorias, ele é um direcionador para o shopper na hora da compra, por exemplo. Eu, quando entro na farmácia, intuitivamente eu sou direcionada por essa estratégia de gerenciamento de categorias? Sim, porque quando você cria um layout estratégico, coloca o produto de forma inteligente, estratégica, do hábito de compra desse shopper, você faz ele circular a loja inteira sem utilizar o seu funcionário. Porque a mão de obra hoje é muito difícil, treinar a mão de obra hoje é muito difícil, né? Então, o que eu consegui de circulação orgânica, desse tráfego orgânico dentro da loja, com uma posição correta do produto, eu aumento meu ticket médio, a quantidade de ticket. Eu faço com que a pessoa fique mais tempo ali dentro, com a categoria no lugar certo. Um exemplo simples é esmalte. Do lado do esmalte eu tenho que ter o quê? Esmalte, acetona, algodão, lixa, palito. Isso eu tenho que estar ali, está gerenciado. Isso é legal que esteja na área de beleza? Claro, é legal que esteja na área de beleza. Mas você vê muito comum. Esses dias mesmo, eu viajei para uma cidade do interior de Minas e precisei ir numa drogaria, porque eu esqueci de levar os apetrechos para fazer a barba. Como não tinha lá, ele não tinha espaço de gancho no meio, então eu estava com creme de barbear e tudo no meio da loja, e o Presto Barba, né, vamos dizer assim, na parede, longe, um longe do outro. Se eu quisesse só o Presto Barba, eu ia no Presto Barba, pagava e embora, porque eu não tinha ainda um produto para me lembrar que está do lado ali. Ó o pós-barba, ó o creme para fazer a barba. Então, eu tenho que ter isso muito próximo, gerenciado de forma estratégica. Você já comentou que é um erro colocar uma frente muito grande do mesmo produto, né? Além desse erro, tem alguns outros pontos críticos assim que você gostaria de chamar a atenção dentro do gerenciamento, coisas que a farmácia, que o gestor tem errado muito e tem, olha, tipo, não faça isso, que isso é errado, só para a gente alertar. Tem algum ponto que você ainda gostaria de destacar? A gente fica até de noite falando disso aqui, porque tem vários, tem vários pontos que são erros comuns do mercado. Por exemplo, esse eu acabei de falar. Por que eu tenho os produtos de gancho? Porque ele, na hora que montou a loja, ele colocou, gancho vai ser só aqui. Então, lá você tem tudo de gancho, preservativo, presto barba, bico, chupeta, mamadeira, tudo de gancho, escova de cabelo feminino, tudo está ali. O restante da categoria está na loja. Então, ele acaba errando demais. Por quê? Porque ele gerenciou o espaço dele de forma que ele fala assim, não, eu vou colocar os ganchos aqui eu vou colocar só a prateleira. Aí não tem mobilidade, às vezes ele comprou uma montagem que não era específica de farma, né? Que ele não tem mobilidade de troca, aí ele acaba errando. Esse é um erro forte. Outro erro, e a gente não falou a gente falou só de 3 tipos de categoria, tem mais um que é de conveniência. Ele não colocar a conveniência de forma que é um tipo de categoria também, de forma que ela seja comprada. Porque se eu coloco a conveniência naquele espaço, se eu coloco a conveniência num espaço que eu estou já resolvido o meu problema, acabou. Então, bala, chiclete, chocolate, barra de cereal, isso tudo próximo ao caixa, próximo à saída, ou com fartura ali ou não, é muito mais propenso à compra nesse local.
Ah, com certeza. Eu, quando passo no caixa da farmácia, olho, vejo uma barrinha de chocolate natural ou sem açúcar, aí você, ai, tô com vontade de mastigar alguma coisa, aí você pega e leva, né? E você faz a mesma coisa com água, que às vezes você, oh, que legal, vou pegar uma água com sorvete, né, com picolé. Você faz a mesma coisa com a barra de cereal, que eu vou deixar no carro, vai que eu pego um engarrafamento, né? Então você tem ali os produtos que você não estava querendo comprar, pilha, por exemplo, é legal. Você compra pilha, fala, você não pergunta nem o preço, você fala, me dá uma pilha que você lembrou do seu controle remoto que não está funcionando. Então você tem várias maneiras onde a conveniência manda muito também. E isso tudo gera receita, gera aumento de ticket. É, mas o dono da farmácia, ele precisa de ajuda para fazer tudo isso, né, Renato? Fazer sozinho não dá conta, né? É, principalmente se ele é uma farmácia independente, porque ele é que faz conta, ele vai no banco, ele faz compra, ele está lá dentro, então ele precisa de apoio para quê? Para que ele forme time e que o time consiga, de fato, ajudar ele, porque não adianta ir lá colocar a categoria no lugar certo e depois chegou o produto de novo, porque né, é um ciclo, né? Na hora que chega produto, eu coloco em qualquer lugar, coloco em qualquer lugar. Se o time não tiver preparado, entendido a estratégia, a comunicação tem que ser clara. E às vezes o time é a esposa dele, são os filhos, ou são aqueles amigos da cidade, né? Então isso tem que formar de forma profissional. Bom, conta para mim aqui nos comentários o que que você achou dessa entrevista maravilhosa com o Renato. Como sempre, o Renato traz muita coisa boa. Eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar a pelo menos começar a pensar nesse assunto. Olha para sua loja, dá uma volta, dá uma passeada, pega, vai acompanhando com o celular o vídeo do Renato, vai fazendo um checklist aí para ver o que que você identifica de certo e de errado na sua loja. E se você gostou do conteúdo, deixe seu like, isso é super importante pra gente. Renato, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento maravilhoso aqui. Eu que agradeço por vir mais uma vez de estar aqui. E conte sempre comigo que de conhecimento a gente tem que dividir, e é a hora de dividir aqui. Então, eu fico muito feliz de ter recebido o convite. Tá ótimo, a gente também. Obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo Descomplica. Tchau, tchau.